Axel. lá, Seja muito obrigado. bem-vindo. E vamos falar um pouquinho sobre o projeto Mobilidade Criativa. Na verdade, é um pouco de uma experiência que nós temos assim da questão da criatividade. Mudando o slide. Vamos lá. Pelos simples fatos de estarmos vivos, nós somos participantes ativos do processo contínuo da criação. O que quer dizer isso? Cada pessoa é um pouco das experiências que sentiu, dos livros que leu, dos filmes que viu, dos amores que teve. Então, nós como pessoas, nós somos uma grande representação das nossas experiências. E essas experiências, elas refletem no dia a dia, nas inovações, na tecnologia também. E essa é a ideia de mostrar o processo criativo. Talvez indo para a Lua. Uma certa ocasião, sou advogado também, ali, artista, fui fazer uma audiência no Rio de Janeiro e tinha esses símbolos aqui, lá no avião. E eu quis fotografar e eu comecei a imaginar ali, né? Me peguei imaginando assim, talvez esteja indo para a Lua, né? Então, aquela coisa do espírito infantil, da criança, de você estar nos lugares e fazer aquela imaginação fértil e as coisas acontecerem. E eu vou contar um pouco da história do gafanhoto. A história do gafanhoto é que, quando eu era pequeno, no colégio, tinha aquela questão do bullying. E eu tinha um coleguinha que o apelido dele era gafanhoto. E todo mundo brincava ali, a questão do gafanhoto, e o gafanhoto acabava fazendo bullying com o resto das pessoas. E eu quis reverter isso. E eu peguei fiz um desenho, na época, um desenho de um gafanhoto com o rosto do coleguinha. E mostrei para todo mundo, tudo aquele negócio meio jocoso, todo mundo brincando. E aí peguei depois, amassei o papel, joguei no lixo e, sem esperar, foi um outro colega lá, pegou aquele papel no lixo e levou para o gafanhoto. Para minha surpresa, de repente, na sala de aula, me chamaram, né? Luiz Gustavo e fulano, sala do diretor. Ali passava 1000 coisas pela cabeça, né? Agora eu vou tomar uma suspensão, meus pais, em casa, meu pai é muito rigoroso, minha mãe, vou ser expulso agora, né? E aquela questão da criatividade. Andei naquele corredor para a sala do diretor, cheguei na sala do diretor, estava o diretor muito apreensivo, assim, estava lendo um relatório, enfim, e nós dois pequenos com a mão atrás das costas, e de repente o diretor olhou, botou o óculos para baixo, assim, vocês, da onde são, né? Do caso do desenho. Aí tirou, deixa eu ver esse desenho, né? O gafanhoto pegou, tirou o desenho do bolso, mostrou pro diretor. O diretor olhou o desenho, olhou pro gafanhoto, né? Abriu uma risada, né? Um diretor, um colégio Bom Jesus, era um alemão. Ele mal ria, assim, dificilmente a gente via ele rindo. E ele pegou e começou a dar risada e tal, e falou, o desenho é muito bom, vá para a sala, continue desenhando, mas não desenhe mais os colegas. Ali, essa história eu conto porque ele podia ter encerrado minha carreira. Nunca mais, ou talvez na vida, eu tivesse desenhado. E isso daí acabou me incentivando, com 12, 14 anos, a desenhar cada vez mais e produzir cada vez mais. Bom, esse aqui é meu avô, andando de bicicleta. Ele estava com uma mala ali cheio de dinheiro, que estava fazendo pagamento para as pessoas ali na empresa. E em cima dessa fotografia eu comecei a criar algumas personagens. Eu comecei a trabalhar um pouco com bicicleta, com essa questão da mobilidade. Aí eu desenhei a bicicleta em símbolos, em traços rápidos, a bicicleta ela criando o movimento e de repente a bicicleta com movimento. Aqui vocês veem uns personagens, uma bicicleta só, um personagem só, mas o movimento mostra a cabeça como se ela estivesse fazendo movimento, né? Como se estivesse andando. Então nos rabiscos começou a movimentar. Até que então, até porque assim, cada criança é um artista, o problema é como seguir sendo um artista uma vez que cresça.
Aquela história do gafanhoto. Se eu tivesse sido repreendido naquela oportunidade, talvez nunca mais na vida tivesse desenhado. E, no entanto, aquilo lá me incentivou para outros voos, né? Então, a gente vê o adulto, às vezes, eu não sou bom num desenho, eu não, jamais daria para desenhar ou para pintar, mas é porque tem aquela retração quando era criança, ou de repente não conseguiu desenhar com uma perfeição, não conseguiu produzir com uma perfeição, e a pessoa acaba se cobrando demais. Mas desenhar como criança é o mais legal de tudo. Quando quando pequeno, eu pegava as revistas, os jornais e começava a desenhar em cima. Então, tinha pessoa, eu fazia o bigode, tinha pessoa, eu fazia o óculos, fazia um personagem atrás, brincava. Então, isso daí foi todo esse começo. Até que eu me deparei com o elefante. O elefante é um animal muito poderoso. E essa foto aqui foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu fiquei muito visualmente marcado por essa foto. E eu brincando no iPad, ali no de 2.7, eu comecei a imaginar o elefante de outras formas, né? O elefante como uns traços de pintura. O elefante também, se ele tivesse asas e tivesse bolinha, e como que fica uma forma mais atrativa, até chegar no desenho principal, que eu tenho trabalhado há mais de 20 anos, que é o elefante com a bicicleta. Então eu coloquei uma bicicleta, um simples traço de bicicleta em cima do elefante, para dar essa questão da mobilidade. Aí eu comecei a imaginar, e se fossem outros animais, né? Primeiro, por que bicicleta? A bicicleta, por que o animal, né? O animal no passado, a gente, por exemplo, tinha o touro, o boi. O homem pegava o boi, o touro, para colocar a mercadoria em cima, porque ele queria ganhar tempo com isso. Ele pegava o animal e subia em cima do animal para ganhar tempo, para se deslocar e ganhar tempo. Depois foram surgindo elementos mais simples, como a bicicleta no caso. E também, obviamente, para ganhar tempo. Hoje nós temos o celular para ganhar tempo. Então essa busca incansável do homem pelo tempo. Então eu pensei a zebra, aí criou a zebracleta. Claro que são alguns desenhos que às vezes até a gente fala assim, lúdico, mas o simples é o mais difícil na arte, chegar ao simples. Vamos lá. O rinoceronte também, o rinocleta, e vai passando. Só que o desenho, você simplificar, é uma grande dificuldade. Você simplificar todo esse desenho para chegar no rinoceronte é o grande desafio. A peixicleta também não poderia faltar, né? E se o peixe tivesse rodas. E aí chegou a questão do boicicleta. Boicicleta, essa obra aí, ela se transformou num grande marco na cidade de Curitiba. Tem um mural de 9 metros por 7 em azulejo. Esses azulejos todos queimados a 800 graus. E faz parte do cenário e foi montado num prédio, bem numa trincheira que corta o coração da cidade. Então, esse daí nós chegamos na boicicleta. Aí, outros elementos também, como o burrico, e cada vez esse desenho, o animal com a bicicleta, ele vai se quebrando, ele vai se construindo e vai constituindo outras, e às vezes também simplificando. Então, o desenho ele bem simplificado, o animal com a bicicleta, você consegue observar isso. O animal com o movimento e a bicicleta. O animal com movimento e bicicleta, até que o animal se transforma numa mesa. Então, nós temos o animal, a bicicleta e a transformação. Então, assim, para quem acompanhou desde o começo, sabe toda a trajetória e sabe todo o processo criativo. E o processo criativo é o mais importante, porque o processo criativo nós vamos utilizar para qualquer raciocínio, seja num processo judicial, as partes do processo, para a gente chegar até o final, a sentença, o acordo, seja na parte de engenharia, seja na parte de informática, como que a gente vai construir todo esse processo. Então, esse processo vem sendo construído lá de trás, até chegar à simplificação.
a mesma situação, a bicicleta, o animal, e ele vai se simplificando. A bicicleta em movimento, você vê que o movimento, tanto do lado direito, esquerdo, ele vai cada vez não para. E de repente o movimento some, né? A gente está no escuro, no breu. E vocês vão ver que é o animal com a bicicleta da mesma forma. Até que ele se simplificou a tal ponto que ele virou um círculo. Esse círculo representa o animal com a bicicleta. Bom, mas a gente não para por aí, porque a coisa é muito criativa e cada vez que você pega um elemento, que cada vez que você se identifica mais, a criação ela fica infinita. E a gente vai ver alguns exemplos. Por exemplo, a pintura de quadros. A gente sempre faz um esboço antes de pintar e daí desse esboço ele vai para a tela. Então a tela sendo preparada, um esboço maior numa tela, é uma tela grande, e depois vai sendo feitas as pinturas. Mas a gente não pode ficar por aí. Essas duas obras, inclusive, são acervo do Museu Nacional em Brasília. Elas são obras do acervo do Museu Nacional. A obra aqui, ela é grande, ela é um quadro ali de 1,5 m, 2 metros por 2, quase, mais ou menos isso, a dimensão dele. Essa é outra obra também, as duas que estão no Museu Nacional. E tem a parte também de gravura, então vai entrando outros produtos, porque a coisa é infinita, não para. A gravura aqui é um linóleo, é uma borracha, então você pega essa ferramenta que é a goiva e cava na goiva, faz os sulcos como se fosse um carimbo e daí então faz a impressão. Aí então a gente faz essa questão da impressão, onde a gente pode multiplicar o desenho. E essa questão de multiplicar o desenho, você vai criar também outros produtos, porque a intenção sempre é chegar na indústria, chegar no maior número de pessoas possível. Essa aqui é um outro linóleo também, foi cavado aqui com a goiva e faz um processo com uma impressão. Então a primeira impressão, depois você cava mais um pouquinho até chegar no finalmente que eu queria chegar. Então esse processo criativo, ele vem até chegar no desenho que eu quero. Claro, é o animal com a bicicleta, né, o animal ali como se fosse o cavalinho de pau, que eu brincava quando era criança. E daí eu fiquei pensando assim, a questão de apropriações. O que me passou pela cabeça? Digamos que se eu morasse lá na Idade da Pedra, como que eu ia desenhar? Como que eu ia fazer, né? A gente tem os desenhos rupestres aqui, a caverna lá no Piauí. Então daí eu fiquei pensando assim, pô, eu tenho a questão do animal com a bicicleta, então vamos colocar uma bicicleta no animal. Então eu vim brincando aqui e coloquei uma bicicleta no desenho rupestre. Mas aí não para aí. Essa é uma obra do Constantin Bessemer, que é um artista que eu conheci em Macau. E eu vi essa obra e eu falei assim, puxa, tem muito a ver com a minha obra, né? Mas, Constantin, o que eu faria se eu pegasse a tua obra, né? Então, me apropriei e fiz a bicicleta em cima da obra do Constantin. Então, é aquela questão de brincar, da reprodução, né? E de você melhorar ainda a obra, né? Nos Estados Unidos, a gente sabe, na lei de direitos autorais, existe lá o fair use. O fair use é, como a gente tem no futebol, o fair play. O fair use, você pega a obra e torna ela mais valiosa. Então, você pode apropriar a obra e transformar ela em mais valiosa. Apesar que no Brasil ainda nós não temos isso na nossa legislação. Aí eu fui fotografar também, fotografei uma mulher andando de bicicleta no Vietnã e resolvi colocar o animal na bicicleta, né? Porque às vezes é invertido, às vezes a bicicleta entra no animal, o animal entra na bicicleta. Aqui em Hong Kong também era um samurai, uma estátua, e eu brincando também coloquei o bicicleta para fazer. E, obviamente, não deixava para trás, quando fui andar de camelo no deserto, eu resolvi colocar a roda no camelo. Bom, isso aí é um pouquinho, só para vocês entenderem, um pouquinho da minha trajetória artística e do processo criativo e aonde que a gente vai chegar, porque eu vou mostrar para vocês mais no final da palestra aonde que nós estamos chegando. Vamos lá.
Esse aqui é aquele mural que eu falei para vocês, que é uma obra de 9 metros por 7. Tive esse impulso de fazer a obra toda em azulejo. Cada quadrinho desse é um azulejo 20 por 20. Cada peça dessa é pintada manualmente e queimada a 800 graus. Depois de queimada, vai para a instalação. Uma pequena parte do azulejo para vocês verem como que é a produção. Ela entra no forno, cada quadradinho daquele é um azulejo, e esse azulejo vai para a linha de produção. Então vocês estão vendo ali só a cabecinha de como que vai ficar a obra. Então ali a questão da montagem, os desafios, porque era um prédio que não você não tinha calçada recuada para montar, então teve toda uma questão. Foram 8 anos para essa instalação. Foi a primeira obra de porte que eu fiz. Então toda a questão da obra, montagem, e aí a obra terminada, o mural, né, no seu fim. Vamos lá. Aí então, depois desse mural, toda essa trajetória que eu tive aí dos animais com a bicicleta, eu criei esse projeto chamado Projeto Pertencimento, para levar um pouco de arte urbana para o dia a dia. E levar essa arte urbana, né, de que forma? Você tornar o dia a dia das pessoas mais feliz, mais alegre. Por quê? As pessoas passavam no mural e falavam assim, pô, passei lá, vi aquelas cores, vi o desenho, aquilo lá me deixou mais feliz no dia. E quando você anda e vê coisas boas e vê coisas felizes, você tende também a absorver isso. Então eu pensei assim, por que não pegar um ônibus e criar um animal que pudesse interagir com o ônibus? Então eu comecei a colocar várias baleias com pessoas, um biarticulado. Isso daí depois, se vocês forem ver no meu Instagram, vai ter esse ônibus lá, todo plotado com a baleia. Então assim, estou esperando a baleia que vai chegar daqui a pouco, vou entrar aqui e vou para o outro bairro. Né? Esse aqui é um outro mural que também foi feito, isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Tem toda uma questão de planejamento, tem toda a parte arquitetônica, para se chegar num projeto, era um hostel, toda uma parte de coloração, e eu resolvi colocar os azulejos não inteiro na fachada, mas só recortado o próprio desenho. Então o desenho aqui foi feito numa metragem de 32 metros quadrados, e depois como que uma projeção de como ia ficar esse desenho, e esse desenho realmente como ficou. Então esse daqui foi inaugurado no final na pandemia ainda, assim, e na rua 24 de maio. Vamos lá. Aí eu, insatisfeito na questão de ficar só nessa questão do mural, nos desenhos, eu comecei a pegar objetos. E esses objetos, de repente chegou uma pessoa para mim e falou assim, ó, tem um cantor de reggaeton, vai fazer um clipe musical, e ele quer, pô, a gente podia fazer uma roupa pro cantor, pro clipe, né? Aí eu falei, tudo bem, né? Então me trouxe um terno. Eu, como advogado, recebi um terno para pintar num terno. Para mim isso daí era a coisa mais tipo assim, ir contra a minha própria essência. Como que eu vou pintar um terno, né? E aí eu comecei a brincar, comecei a estudar alguns desenhos, pintar esse terno, e ele se transformou numa roupa que daí acabou indo para um clipe musical. Mas ele não para aí, depois mais para frente vocês vão ver o que eu fiz com essa roupa. Bom, esse é o cantor na hora do clipe, foi o must ali, a questão da roupa, toda a questão da mobilidade criativa, os animais, tem toda a questão da obra, acabou sendo transferida para a roupa. Bom, aí chegou a questão do rádio no Brasil. O rádio no Brasil fez 100 anos, um ano retrasado. E eu fui convidado como artista para criar um rádio, né? Eu e outros artistas, foram 3 artistas do Paraná, para criar um rádio com a minha essência. Só que que eu imaginei? Eu falei, quase todos os artistas vão pegar e vão pintar do lado do rádio, vão fazer uma coisa que já seria uma coisa meio óbvia. Então eu projetei um rádio mais minimalista, ele de preto até, e eu falei assim, pô, na minha obra
nós temos rodas, temos animais, temos rodas. Então, por que não fazer um som que anda, um rádio com rodas? Então, foi criado esse rádio com rodas. Aqui vocês estão vendo a fabricação dele e esse rádio acabou indo para Brasília, para a exposição, mas ele não para aí, porque depois eu vou mostrar o que eu fiz ainda com esse rádio. Vamos lá. Da mesma forma, os elefantes. Daí eu comecei a mexer na parte dos elefantes, na parte gráfica. Brincar com os elefantes, né? Aqui é o traseiro do elefante, enfim. Vamos lá. E eu vou contar a história do elefante agora para vocês. Eu resolvi comprar um elefante. Botei na cabeça que eu tinha que comprar um elefante. Cheguei, coloquei na internet, Mercado Livre, todos. Aonde que eu vou comprar um elefante? Achei um elefante para vender lá em São Paulo. Aí, a minha ideia era botar, óbvio, uma roda de bicicleta no elefante. Então eu comprei esse elefante, eu avisei o zelador lá do meu prédio e falei, ó, por favor, vai chegar um elefante aí, eu quero que você guarde ele na sala e tal. E eu não expliquei o que era. E o zelador ficou todo encucado com a questão do elefante e todo dia ele vinha e perguntava para mim, pô, doutor, mas não chegou o elefante ainda. Eu falei, não, calma que vai chegar o elefante. Ó, doutor, o pessoal quer saber sobre o elefante. Tá todo mundo querendo no prédio saber o que é esse elefante que vai vir, né? Eu falei, não, calma que vai vir, né? Mas daí a questão é que eles estavam com dificuldade de mandar esse elefante para Curitiba. E então, não, espera, volta lá. Então eu peguei e consegui um transporte para o elefante. O elefante veio. Deixei ele embrulhado no Centro Juvenil de Artes Plásticas, onde tem várias crianças. As crianças ficavam loucas para saber o que era aquele elefante embrulhado. Aí até num dia de noite em casa, chegou minha filha mais nova, né? Chegou assim, com o telefone e falou, papai, você comprou um elefante? Aí eu falei, não, ó, por favor, não fale nada, não fale para tua mãe nada, senão eu vou dormir na sala e senão vai dar briga. Então, por favor, entra lá para dentro e esqueça essa história. E ela nunca mais realmente tocou nada sobre esse elefante. Aí, então, determinada ocasião, eu faço parte do conselho da Associação Comercial do Paraná, do Conselho Deliberativo. Eu fui para uma reunião, estava de terno e gravata, e resolvi andar pelo centro. E andando pelo centro, encontrei uma bicicletaria, dessas bicicletarias que colocam aqueles kits de gasolina na bicicleta, que a bicicleta anda com um kit de gasolina. Aí cheguei lá, terno e gravata, e falei, ó, quero conversar com o dono da bicicletaria. Aí veio o rapaz, tal, tudo cheio de graxa, tal, e eu terno e gravata ali, tipo, cuidando para não me encostar nas coisas. E falei para ele, ó, eu comprei um elefante. Daí ele olhou para mim e falou, sério, assim, tal. Eu falei, eu comprei um elefante, né? Claro que eu tava brincando com ele. Daí ele, e daí? Né? Eu falei, então, eu quero colocar roda de bicicleta no meu elefante. Aí eu vi a cara dele, assim, ele ficou pensando, tal, eu quero colocar roda de bicicleta no meu elefante. Ele falou assim, nossa, você não sabe, eu era casado com uma artista plástica, eu sou técnico em mecatrônica, vamos fazer esse elefante, né? Inclusive, na semana passada, a Netflix veio aqui e fez um documentário comigo, com as minhas bicicletas, sobre as minhas bicicletas. Eu falei, tá aí, então liga para a Netflix, vamos fazer o documentário do elefante. E ele ligou para a Netflix lá em São Paulo, tal, combinou uma reunião para a gente tomar um café para conversar sobre o projeto do elefante. Então a gente guardando o projeto do elefante, aí veio a pandemia, o projeto, o pessoal de São Paulo não veio, acabou não vindo, e o projeto ficou em stand-by. Mas agora a gente levou o elefante aqui no meio da cidade e a gente está trabalhando nesse elefante, logo ele vem ao público. Ele vai para uma Bienal. Ele na bicicletaria lá e as ideias que estão surgindo. Nesse período aqui, eu comecei a fazer vários desenhos e gravuras de elefante, em que eu falava assim, o nome que eu dei para as gravuras era Como Esconder o Elefante. Por quê? Quando as pessoas me perguntavam o porquê do nome, Como Esconder o Elefante, claro que se alguém lá de casa estivesse junto, que eu não tinha contado que eu comprei elefante, e até hoje ninguém sabe, vão saber talvez através dessa palestra depois, mas eu falava assim, porque eu tenho meu elefante para esconder, cada um tem o seu elefante, você tem o teu, eu tenho o meu. Então essa é a desculpa que eu dava para as pessoas. O projeto aqui sendo
desenvolvido. Ainda dentro desse projeto de mobilidade criativa, aí chegou o Elton, esse cara que está sentado aqui, da Agência 1, e em cima do nosso mural, eu chamei o Elton e falei assim, pô, vamos desenvolver um filtro de realidade aumentada, vamos fazer esse mural se movimentar. Eu não quero esse negócio estático. Tá certo que passa muita gente, mas eu quero criar uma coisa a mais. E aí chegou dentro dessa criatividade. O Elton, a gente primeiro no desenvolvimento aqui, ele fazendo aquele mais simples o desenho, o começo, e como que ele ficou o filtro lá no final. Então ele vem todo um desenvolvimento para chegar no bicicleta se mexendo. Tem até as nuvens ali na brincadeira. E não fica só nisso. Para vocês terem ideia, ele fez também a bicicleta se movimentar. Então, pelo filtro, a gente consegue movimentar a bicicleta. E como eu viajo muito, eu acabei levando para todas as viagens, eu levo o filtro. Então, o bicicleta já foi para a Ásia, já foi para Hong Kong, já foi para Amsterdã, já foi para Singapura, já foi agora para Paris agora recentemente. Então, assim, o bicicleta sempre está participando dos locais aí da cidade. Voltando, a roupa, né, que eu falei que ainda tinha mais coisas, porque não ficava por aí. Então, o Elton também aqui, ele fez o processo de escaneamento da roupa e vamos criar também um produto para a roupa, né? Não só ficar para o clipe musical, como também ser aplicado em outras... Dá para o vídeo funcionar aqui ou não? Bom, isso aqui é para se mexer. Eu acho que está se mexendo aqui. Então a roupa ela vai se mexendo. A roupa ali também da mesma forma se mexe do outro lado. E também existe um filtro que você pode vestir a roupa. Então você está lá e vestindo a roupa. Então tinha aquele negócio de vender a roupa virtualmente, né? O som que anda também, eu falei que tinha um produto ainda, porque quando foi criado. E aqui vai aparecer o vídeo aqui, onde você pode colocar o rádio no ambiente. Então, na escala, ver como que ele fica e brincar também. Então, essas são as brincadeiras aí de arte, e poucos artistas estão trabalhando com isso. Que se faz... Falei, existem 1 ou 2 artistas no exterior que estão trabalhando, mas no Brasil quase não tem ninguém. Bom, aqui um pouquinho dos filtros também, mexendo, o outro mural. No Jardim Botânico ali também, a bicicleta. Então, só para vocês verem a animação. E aqui um pouquinho a construção do site. Então, na verdade, aqui é a construção do bicicleta vermelho, o red, né, que eu falo. Com óculos, eu produzi 100% no ambiente, na realidade, no ambiente virtual. Eu produzi uma escultura. Essa escultura do bicicleta vermelho, eu já implantei em vários lugares. Já implantei ela no Pompidou, em Paris. Já implantei em várias praças. E já fiz, inclusive, um projeto de gravuras com ela, porque mesmo eu criando ela no ambiente virtual, eu consigo trazer ela para o papel, para o suporte, né? Pro suporte. E aqui o site que foi criado, esse mobilidadecriativa.art.br. Um site totalmente diferente de qualquer outro artista. É um site em que você pode passear no espaço, ver os objetos, brincar com os objetos, interagir com os objetos. E logo, logo a gente está lançando lá também a lojinha com vários produtos, são bem bacanas. O bicicleta ali também. Então no site tem essa possibilidade de você ver, não só, como também projetar pelo celular através do filtro, através do site. Então você anda pela galeria, a galeria foi totalmente 100% desenvolvida pelo Elton aqui. O clipe musical, como também na época falando ali, mostrando a roupa, né? Como é que ficou. Dançando um pouquinho. Tem esse projeto também, um projeto de espeleologia, que é um projeto feito a gente foi até uma caverna com alguns artistas, fizemos uma imersão numa caverna para depois reproduzir em forma de exposição.
Então, o que eu aproveitei? Lembrei daquele primeiro desenho rupestre que eu tinha feito lá atrás. Lembrei também do Bicicleta Vermelho ali, que tinha feito 100% no ambiente tecnológico. E repliquei isso para as gravuras onde foram feitas a exposição com essa gravura. Então, essa gravura aqui, ela mostra uma obra feita 100% no ambiente virtual e se transformou em arte. Bom, meu último projeto agora, eu estive participando agora da Olimpíada de Paris. Fui convidado para representar o estado do Paraná, porque lá a Olimpíada, o foco era inovação, o foco era tecnologia. Então eu, como artista, fui representando não só o Paraná como o Brasil, porque era o único artista, um dos únicos artistas brasileiros. Tinha um outro rapaz que era do grafite e tinha mais um artista que me acompanhou também. Mas eu fui levar esse projeto de inovação, onde eu tive a oportunidade de ir num palco, um palco mais ou menos desse tamanho. Fiz uma pintura em loco, desenvolvi durante, eu acho que 2h30, 3 horas, uma obra de 2 metros por 1. E daí também com a equipe do Elton aqui, eu mandei para eles as imagens lá e a gente se comunicava pelo WhatsApp, enfim, na parte tecnológica, e foi feito um filtro para interagir com a obra. Então essa obra foi feita lá em Paris. Possivelmente ainda estão se definindo se ela vai ficar na prefeitura de Paris ou se vai para alguma instituição, onde a gente brinca. Essa obra aí é uma obra que já estava meio construída na minha cabeça, porque vai ser um mural que eu vou fazer na cidade de Campo Mourão. É um mural de 9 metros por 3, também em azulejos, e são 57 metros quadrados de azulejo. Essa daqui é a obra. Se vocês quiserem pegar o filtro aqui, vocês podem fazer ela se mexer, né? Você só aponta o QR Code e aponta para a obra, ela automaticamente vai se mexer. Ela tem alguns elementos aqui bem da região, a questão do tamanduá-bandeira, o coati, porque dentro do estudo que eu fiz, o coati também é da região. E teve uma situação que os coatis invadiram uma casa de uma mulher, mais de 50 coatis lá, fizeram uma bagunça. E a questão da mesa ali, que lembra que a minha obra, o animal ele acaba se transformando numa mesa. Então eu quis manter essa questão da mesa e a questão da andorinha aqui também com a vitalidade, com a velocidade também. Acabei colocando a rodinha aqui nela para ela se movimentar. Não sei se estão conseguindo fazer ela se mexer. Vamos lá? Bom, esse aqui é um pouquinho eu, jurista, né, também, como advogado. E é isso aí, pessoal. Esse é meu Instagram. Vocês podem entrar lá, tem várias coisas, várias criações. Um pouquinho do processo criativo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo também, fiquem bem à vontade. Conversar, mostrar as coisas, trocar ideias. E estamos aí. Obrigado.